Buenas, gurizada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Agro 93 Podcast. Esse aqui é um programa prático, direto ao assunto e com muita informação de qualidade para quem é produtor e para quem é técnico também. Meu nome é Vini Lima, sou engenheiro agrônomo e host desse podcast. E hoje a gente vai estar falando sobre a nova produção na metade sul do estado do Rio Grande do Sul. Um assunto bem importante. Mas antes de apresentar o meu convidado para vocês, eu preciso falar da Embaá Aviação Agrícola, o nosso parceiro aqui do podcast. Desde 1996, a Embaá é parceira também do produtor rural, aqui da Uruguaiana e região, pelos céus da fronteira. Então, precisando de avião, agora já estamos terminando a safra, né? Mas em seguida vem os azevens, no inverno sempre tem um movimento. Vocês podem contar com a Embaá Aviação Agrícola. E também, eu preciso contar para vocês, eu não posso dar muitos detalhes, mas é o seguinte, ó. Está surgindo um novo ecossistema para quem é produtor e para quem é técnico também. Mas não é para qualquer um, tá? Esse novo ecossistema que está surgindo é para quem tem mentalidade vencedora. É para quem quer jogar uma liga diferente. Então vocês fiquem ligados que nos próximos dias que vão estar por vir, eu vou estar trazendo mais informação para vocês sobre isso. Por enquanto é um mistério ainda. E bueno, para nós apresentar o nosso convidado aqui, ele é formado em agronomia pela Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, lá no ano de 2011, na primeira turma, meu conterrâneo do Itaqui. Ele trabalhou 9 anos como consultor técnico, atendendo a região da fronteira, mais focado na cidade de São Borja. E desde 2020, ele é sócio-diretor da SH Consultoria, uma empresa que trabalha com licenciamento ambiental, crédito rural, consultoria técnica e tem uma estação experimental que eu vou te falar, tchê. Fez o dia de campo mais bonito e organizado que eu vi na fronteira aqui num bom tempo, tio. Já quero te parabenizar por isso. É um prazer estar conversando contigo, Renan Escovar. Seja bem-vindo. Muito prazer, Vini. O prazer é todo meu, né, cara? Isso que eu tenho para te dizer. Te agradeço o convite, né? E tô muito feliz de poder falar contigo, como tu já disseste aí, meu conterrâneo de Itaqui, nós agora aqui numa cidade diferente, né? Em Uruguaiana, e eu falando um pouco de São Borja, sendo de Itaqui e falando em Uruguaiana. Mas muito obrigado pelo convite aí. Aliás, que eu conheci fazem 10 anos, quando eu fiz estágio na Geferto, tava trabalhando lá com o Felipe, né, tchê? Então foi, quando eu tava no estágio, o homem já tava voando aí, já tava positivo, positivo. Renan, para nós começar já direto ao assunto e desenvolvendo os assuntos, né? Sim. Tchê, me conta um pouco da história da SH Consultoria, porque a gente está numa região que acho que as consultorias estão começando a ser mais valorizadas, mas ainda é a passo de formiguinha, né, tchê? Me conta um pouco mais como é que foi a construção da SH, como é que está sendo. Tranquilo, cara, vou te dar o resumo do resumo, né? Claro. Porque a gente tem que falar aqui de lavoura, mas é importante a gente falar sobre essa história da empresa ali, porque isso moldou muito o que a gente faz hoje em parceria com o produtor. Eu, como tu já falasse, me formei em agronomia e trabalhei durante 9 anos na venda, né? Na minha época era vendedor mesmo, né? Não era consultor de vendas, era vendedor. Tenho o maior orgulho disso, aprendi muita coisa e visitei e conheci Uruguaiana, conheci São Borja, né? Como eu conhecia mais Itaqui, por ser itaquiense. Conheci São Borja, conheci São Luís Gonzaga, eu fazia toda a região. Conheci muito Uruguaiana, né? Aprendi bastante com produtores de Uruguaiana. E foi muito importante na minha formação, na minha carreira, trabalhar com a venda. A venda, eu sempre falo, a venda tinha que ser um estágio para a vida, sabe? Para a vida de todo mundo. Porque tu aprende muita coisa na venda e ela te prepara para situações, né? Depois que eu passei pela venda, eu dizia, tio, agora eu posso fazer de tudo. Porque é a coisa mais difícil que tem. É tu trabalhar com venda, tu tem que saber, tu tem que ter dedicado, tu tem que saber o teu produto, tu tem que saber o produto dos outros. E eu me desenvolvi muito nessa área, né? E trabalhei 9 anos na mesma empresa. Eu só tive um chefe, né? Que foi Felipe. Sim. E hoje que eu tenho 15, né? Troquei 1 por 15, mas tá bom. É bem assim. Então, assim, para te resumir, trabalhei esse tempo, né? E até eu me senti confortável e qualificado para ter uma consultoria. Na verdade, eu fui convidado por uma empresa lá de São Borja para fazer uma parte mais, vamos dizer assim, burocrática. Me convidaram para ser
gerente de uma empresa lá de São Borja, né? E aí eu teria que parar com as idas para fora, parar com a consultoria que eu fazia dentro da revenda. Sim. E aí eu cheguei, conversei com os produtores lá e os caras me disseram, não, e agora a nossa parceria, e quantos anos me atendendo e aquela coisa, né? Porque eu trabalhei 5 anos em São Borja antes do escritório. Hoje eu já tenho 6 safras lá em São Borja pelo escritório. Sim. Então eu senti que tinha um caminho ali, né, que seria fora da venda. Eu sempre quis a parte da consultoria, entendi que tinha a demanda, que o pessoal queria o meu serviço, e aí sentei com eles, assim como estou contigo, e falei pro cara, então vamos fazer o seguinte, de repente eu saio da venda e trabalho para ti, o que tu acha? E lá, como a gente vinha conversando até fora do ar, a consultoria, assim, ela já teve algumas consultorias, né, algumas assistências do jeito que eu atendo hoje, mas elas são poucas ainda. Poucas. Um mercado bastante complicado de um produtor muito exigente, sabe? Então, assim, foi assim que eu iniciei, trabalhei, aprendi muita coisa na revenda, me qualifiquei, estudei, né? E quando eu me senti seguro para sair, para prestar essa consultoria, saí e abri o escritório. Primeiramente só eu, era eu e uma sala, né? Depois acabei contratando secretária, depois contratei mais um agrônomo. Hoje eu tenho outro agrônomo que trabalha comigo. Hoje trabalham comigo lá 4 pessoas, né? 3 agrônomos e uma zootecnista, tá? Que nos ajuda na área experimental que tu conheceu lá. Sim. Mais ou menos isso, um resumo bem por cima. Não, mas tu vê assim, é um baita de um crescimento pra gente falar aí tá fazendo o 6º ano já, a consultoria agora esse ano, né? Tu conseguiste escalar e escalar bem nesse tempo. E eu já vou te dizer por que eu acho que tu conseguiu isso. Vou te elogiar aqui a tua mentalidade, que tu falasse assim, ó, antes eu tinha um chefe, agora eu tenho 15. Tem gente que pensa às vezes assim, vou sair do meu emprego porque eu não quero ter chefe. Mas o cara que quer atender bem, todo o cliente dele é o chefe dele. Ele tem que ter essa visão e esse pensamento de fazer como se fosse para um chefe mesmo, né, tia? Exatamente. Não, eu brigo pelos meus clientes, brigo, né? Tenho maior consideração por eles e assim, eu aprendo muito, né, com meus clientes. E eu tô na consultoria, mas eu não sei tudo, né? Que eu conheci consultores que sabiam tudo, sabe? Eu não, eu tô sempre aprendendo. Isso. Então eu tenho maior consideração por eles, cara, e hoje eu tenho uma amizade pela grande maioria deles. Alguns, assim, eu tenho mais uma relação profissional, outros eu tenho amizade. Tem cliente meu que é meu padrinho de casamento. Mas que categoria. Então, cara, e assim, foi meio água abaixo algumas coisas, assim, por exemplo, eu abri para atender só lavoura. Eu não gosto de papel. Nunca gostei, sabe? Tanto que eu saí da faculdade e, cara, eu queria trabalhar em lavoura e era isso que eu me propus. Sim. E só que eu tive tanta procura, assim, com algumas coisas, que eu tive um cliente meu que, para pegar, por exemplo, a parte ambiental, o cara chegou lá e me atirou as pastas. Eu não quero isso aí, eu não entendo, eu não quero não, mas tu vai fazer para mim, tu te formou, tu tem diploma, tu pode fazer. Então foi praticamente obrigado, né? Depois aí eu abri a parte de custeios, né? Sim. Que é outra parte separada que a gente tem lá. Então são basicamente esses povos, é o custeio, né? A parte ambiental a gente faz alguma coisa muito pequena, mas faz. E a consultoria propriamente dita, que trabalha eu e outro agrônomo. Sim. E agora a nossa área de experimentos, que seria o quarto atividade nossa lá dentro da área. Tio, vamos aproveitar então esse teu gancho e, de novo, eu vou te parabenizar pelo dia de campo que tu fizeste esse ano agora, faz um mês e pouco, eu acho, né? Que foi o primeiro dia de campo do milho, focado mais em milho, mais aqui na nossa região da fronteira oeste. Tu tava lá, eu não me lembro de cabeça, tu vai falar com precisão, mas eu acho que 30 e poucas cultivares, variedades de milho plantadas numa área na fronteira oeste, aqui na divisa entre Itaqui e São Borja, no nosso solo, nas nossas condições. E, devia ter umas 300 pessoas, 400 pessoas, tava cheio aquilo lá, eu fiquei, de fato, feliz, tanto pelo teu trabalho quanto pelo reconhecimento, porque eu acho que toda aquela multidão também é um reconhecimento do teu trabalho. O que te deu estalo, assim, de fazer uma área experimental? A fronteira tava precisando. Me conta mais sobre esse projeto que tu fizeste. Sim, Vinícius, do dia de campo, primeiramente, assim, para nós não foi uma surpresa, porque eu já sabia que ia dar um movimento bom, né? Nós fizemos uma inscrição, né? E o pessoal participou bastante, e nós chegamos no dia do dia de campo com mais ou menos 280 e poucos inscritos, né? Mas eu sabia que tinha muita gente que eu falava e o cara nem sabia o que era aquilo, entende? Sim.
Então eu me preparei lá para 300 pessoas e nós calculamos que tinha lá na área 350 pessoas. Imagina, que maravilha. Nós tivemos 300 inscrições físicas lá. Aham. E, cara, foi assim, ó, muito bom. A gente conseguiu fazer exatamente como a gente planejou, né? Iniciou na hora certa. Sim. O palestrante falou na hora certa. As atrações que tinham foram bem... O pessoal gostou. Nós tínhamos ali 32 híbridos de milho, né? Tinha 13 empresas, né? Lado a lado. Então, é um trabalho, primeiro... É pequeno ainda, né? Mas a gente quer evoluir bastante nisso daí. O milho está em bastante alta na nossa região, né? É uma boa alternativa. Nós vamos conversar sobre isso mais para frente. Mas mais falando da área. Cara, quando tu começa a receitar, a dar assistência, dar consultoria, tu tem que tirar tuas informações em algum lugar, né? Tu passa por isso, eu tenho certeza. Sim, sim. E quando tu trabalha com o dinheiro dos outros, cara, é pior ainda. É muito pior. Se tu estivesse trabalhando na tua lavoura, né? Então eu comecei a ficar incomodado, assim, sabe? Com algumas coisas que eu via que vinham acontecendo. Na questão de algumas fontes que eu retirava as minhas orientações, entende? Então eu comecei a pensar e não parava de pensar nisso, né? E quando eu boto uma coisa na cabeça, é um problema, porque aí aquilo aí me consome, entendeu? Eu digo, eu tenho que ter dados meus, dados próprios e dados que não sejam importados de outra região. Cara, o nosso manejo de soja, ele é importado de Passo Fundo. O que tu conhecendo a região, o que Passo Fundo tem para nos ensinar sobre manejo, por exemplo, de fungo, de fungicida? Tudo, né, tia? Condição completamente, desde variedade, desde a época de plantio, o próprio solo, o pessoal lá uma coisa que eu bato muito em cima, que eu brigo, entre aspas, quando se importou aquela aplicação de manganês junto com glifosato. Tinha os nossos solos aqui, eu tenho manganês tóxico. E o pessoal querendo fazer suplementação de manganês, mas é diferente. A metade norte do estado é outro tipo de solo. Não, é outra vida. Exato. É outro mundo. Eu costumo dizer São Borja, né? Que é lá que eu tô atuando, São Borja é um mundo à parte. É um caos à parte. O solo é diferente, a temperatura, a pluviosidade nem se fala. O clima é caótico. Sim. É o clima dos extremos. Ou é seca. Agora mesmo, né, cara? Vamos conversar aí, ó. Nós passamos por 45 dias de estiagem, tá? Eu tenho lugares lá que janeiro não choveu, cara. Todo janeiro, tu imagina um janeiro sem 1 milímetro de chuva. Tem lugares que deu 20 milímetros. 20 milímetros é 2 dias de evapor. Não é nada. Exato. E aí, cara, agora voltou as chuvas, voltaram a acontecer, teve áreas lá de 120 milímetros. Como é que tu trabalha numa região dessas? É a fronteira, né? É uma loucura. Eu vou te contar na Barra aqui, situação parecida. 35 dias sem chuva, aí choveu numa quinta-feira, deu 120 milímetros num dia, aí depois choveu na terça seguinte e na quinta. Em uma semana, deu 300 milímetros na área. Tinha uma loucura. E a previsão do tempo? Quem que dizia isso? Não, erra tudo, né? É difícil. Então, assim, ó, nessa linha, né, Vinícius, eu pensei o seguinte, cara, eu tenho que ter meus dados, tá? Porque, infelizmente, aquilo que eu estava conversando contigo, a faculdade, ela nos ensina a ser doutor, né? Então, ela não ensina a gente a lidar nas nossas realidades, né? Assim. Então, eu digo, nas universidades eu confio, acredito, mas acho que tem um abismo muito grande entre a realidade da universidade e o que o produtor está passando hoje no campo. Então, instituições de pesquisa do estado, né? Nós tínhamos a FEPAGRO, tínhamos coisas, hoje a gente não tem mais. Temos o IRGA fazendo um bom trabalho, que não é, vamos dizer assim, é uma autarquia, né? Uma coisa diferente, mas ele faz um bom trabalho ao longo dos anos. Mas eu digo, cara, eu preciso dos meus dados. Eu vou fazer uma estação de experimento e para mim validar o que eu estou recomendando. Eu não posso recomendar para um cara uma aplicação que é uma fortuna sem ter a certeza que aquilo ali está certo. Então, assim, hoje a ideia da área é validar as nossas recomendações e também trocar nossas recomendações se não estiverem adequadas, né? Então, eu não quero a área para provar que eu estou certo. Eu quero a área para provar que eu estou fazendo a coisa certa e se eu não estiver fazendo, eu vou trocar o manejo, né?
Então, hoje a nossa área lá, para quem não conhece, fazendo resumidamente, a gente tem um pivô, né? Uhum. Um pivô de 1 hectare que foi colocado por um parceiraço nosso, que é o pessoal da Lindsay e o Laurício da Irrigatec, né? Que hoje é o cara que tem maior investimento lá dentro. Uhum. Nós temos um pivô lá de irrigação, a gente tem 1 hectare de arroz e a gente tem 1 hectare de um gotejamento, né? Que é aquele gotejamento superficial. Que a gente faz estudos ali naquelas áreas ali. E assim, vamos dizer, o objetivo é esse, tá? É gerar dados, informações de valor que eu consiga passar para o produtor que gerem informações para a região inteira, entendeu? Então, hoje ela ficou grande, né? Ela ficou uma área grande, a gente pode fazer trabalhos com soja, com milho, com trigo, eu tenho trabalhos com arroz, e muito assim, focado nessa parte de manejo. De manejo e manejos que ajudem o soja a colher um pouco mais, gastar um pouco menos. O arroz a gente conseguir tirar o máximo possível, né? Que o arroz já é uma cultura que a gente domina bem. O milho, né? Bastante coisa, bastante dúvidas. Hoje a gente tem mais dúvida do que certeza, né? Na nossa região. Sim. E uma outra coisa, né, cara, que eu sempre tive por necessidade, assim, que eu acho que a gente tem que fazer os testes dentro das nossas propriedades. E eu tentava fazer dentro do produtor e em algum momento esse teste se perde. Ou na hora de implantar, ou na hora de aplicar, ou na hora de colher. Às vezes tu faz tudo ali, né? Que chega na hora e o cara tá atrasado, vai lá e passa a máquina e colhe teu teste. E é entendível, né? Sim, isso aí faz parte, a gente entende bem isso aí. Mas daí a necessidade de tu ter uma área controlada, entre aspas, para conseguir fazer esses testes. E assim, né, Vinícius? As multinacionais, elas têm um baita trabalho em cima disso. Só que, cara, tu vai numa palestra, numa multi, assim, ninguém tá mentindo, todo mundo tá falando a verdade. Tá? Só que o trabalho, às vezes, que é apresentado, ele é montado em cima de uma fortaleza do produto. Tu entende? Sim. E quando tu começa a tá na posição que tu tá, que eu tô, nós temos que ter um crivo um pouco mais técnico sobre as informações que a gente tá recebendo. Sim. Tu entende? Sim. Então, hoje eu vou numa palestra lá e olha, o melhor produto é tal, tá? Eu quero esse produto aqui, eu quero ver se ele vai performar ali para mim nessa área. E outra coisa também que o foco da nossa área lá é analisar custo-benefício. Eu não quero o melhor produto. Eu não quero o que mais controla a ferrugem. Eu não quero o milho que mais colhe. Eu quero o melhor custo-benefício para nossa região. Essa é o ponto-chave da nossa área de experimento. Então é basicamente isso, tá? Então, a gente está desenvolvendo, é um trabalho inicial, mas ele está andando relativamente bem, até rápido demais, entende? Então, esse ano a gente já tinha bastante coisa, mas a gente vai evoluir mais ainda, com certeza. Maravilha. Tu falasse um ponto importante. Depois a gente vai falar mais com calma disso, mas melhor custo-benefício. E é o tipo de coisa que a gente tem que analisar, porque a gente tem que fazer lavouras enxutas e inteligentes. Não é não gastar, é gastar certo. Ou não é gastar muito, de novo, é gastar bem. Não é nem gastar pouco nem muito, é gastar bem, é gastar certo. O professor Alencar fala bastante disso também. Exatamente. Renan, aproveitando o gancho da tua área experimental, já para a gente começar a falar de uma das culturas que estão implementadas lá e que tu também trabalha a campo, na tua consultoria, eu fiz o segundo episódio que foi ao ar, foi com o seu Albano Skrider. Mandar um abraço pro seu Albano aqui, que nos deu uma aula. E o seu Albano, naquele episódio, ele já nos trouxe aqui uma prévia, que era antes do plantio, que ele e vocês fizeram em parceria nessa área, né? Um soja plantado mais cedo do que o zoneamento agroclimático da região, né? O pessoal aqui, geralmente, a gente começa a plantar soja, se não me engano, é 15 de outubro, né? O zoneamento. E o de vocês foi plantado em setembro, é isso? Foi plantado dia 30 de agosto. 30 de agosto, finalzinho de agosto. A primeira época, né? De semeadura. Me conta um pouco como é que foi esse soja na lavoura, porque assim, eu mesmo tinha algumas dúvidas. Por exemplo, tu vai plantar ali final de agosto, começo de setembro. Vai ter temperatura para germinar? Vai ter stand de planta? Como é que vai ser o crescimento? Me conta como é que foi, porque agora já plantaram e já colheram, né? Já temos uma primeira leva de informações desse experimento aí que é interessante. E muito, muito boas, para te falar a verdade. E até assim, eu não acreditava. Tá? Eu, Renan, não acreditava. A gente tem que deixar bem claro, né, Vinícius, essa ideia da antecipação do plantio na nossa região é uma ideia que, pelo menos para mim, foi apresentada pelo professor Schneider, de Santa Rosa,
através do Albano. Então a gente tem que dar os créditos para quem merece, né? Perfeito. Então, assim, ó, eu fui convidado pelo Albano, que a gente tem essa parceria das consultorias, para participar de um evento na Entre Safra do ano passado, com os clientes dele e o professor Schneider. Lá nesse evento, o professor mostrou para nós dados, né, e fotos e relatórios e tudo mais de uma área que ele tem em Santa Rosa, que ele planta todos os anos mais cedo, tá? Aí o pessoal começa, mas o zoneamento, isso aqui não é nem o zoneamento, na verdade é o vazio, né? O vazio sanitário que nos impede de plantar, porque o zoneamento ele só define o que vai ter seguro e o que não vai ter, mas eu posso assumir o risco e plantar sem zoneamento. Mas o vazio sanitário, ele não me deixa plantar. Sim. Se eu não me engano, eu não quero errar aqui, mas ele é um período que não pode ter soja no campo. Sim. Então ele não é fixo, esse ano parece que foi início de outubro. E aí depois de 1º de outubro eu poderia ter soja no campo. Então eu não poderia ter soja antes de 1º de outubro. E aí o professor nos apresentou esses dados, cara, e eu fiquei trocando orelha com aquilo ali. Trocando orelha. Só que depois tu começa a pensar, é lógico. A veia do negócio é o seguinte. Cara, na nossa região chove muito mais de setembro, outubro e novembro, né, do que novembro, dezembro, janeiro. Tchê, todo mundo concorda. Todo mundo concorda. Então, eu tinha muitas dúvidas, assim, na questão de temperatura. E lá ele foi enfático. Ele falou assim, ó, a mesma temperatura do milho. Se tu plantar um milho e ele emergir, o soja vai emergir. Cara, e eu fiquei pensando, e aquilo ficou, né, na minha cabeça, porque eu não acreditava nisso. Eu fui um que saí de lá e falei, quem sabe, vamos ver. Mas eu falei lá, e foi falado na reunião, que nós iríamos fazer a área. E iríamos testar. Sim. Bom, testamos. Aí dia 30 de agosto, plantamos a primeira época, né? Desacreditado, né? Cara, eu me lembro como se fosse hoje. Nós fomos lá plantar de jaqueta, né? De jaqueta plantando soja. Nós tínhamos um trigo do lado que tava bem novinho, assim, que atrasou o plantio do trigo. E eu pensei, meu Deus do céu, o que nós estamos fazendo? Mas assim, ó, a loucura mesmo nisso daí, cara, é tu plantar um soja em novembro e botar esse soja pra florescer em dezembro e janeiro. Claro, mas sim. Cara, nós estamos colocando a época de maior, que o soja mais precisa de água, na época que menos chove e mais é calor. Isso é loucura. Isso é loucura. Na fronteira oeste, me desculpe, mas assim, é insano fazer isso aí. Não tem soja que aguente esse nosso sol com 30 dias de estiagem, que é o normal para nós. Sim. E mesmo em anos de El Ninho. Sim, o ano passado deu. Mesmo no ano, isso aí é padrão. Mesmo no ano de El Ninho, tu pode contar que 30 dias de veranico tu vai ter. Certo. E aí o que muda para nós, né, cara, que o pessoal comenta muito aí, porque tem que fazer solo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, até às vezes às vezes eu me sinto burro, porque tu olha coisas na internet, né, o pessoal falando, e os veranicos, e sem sacos, e não sei o quê. Tchê, eu duvido que tenha um calor igual o nosso. Cara, 45 graus, cheguei numa lavoura, numa planta estressada. Nós tivemos uns calores agora lá, antes de dar essa chuva, que matou pé de eucalipto, cara. Não, é pura verdade. Me chamaram lá pra ver, acharam que era uma deriva. Eu fui olhar, o pé de eucalipto tava morto. A metade dele onde pegou um vento quente e seco. Tu imagina um pé de soja. Sim. E aí é aí que nós estamos fazendo agricultura. Mas vamos lá. Plantamos o soja. Plantamos dia 30 de agosto. Dia 5 de setembro, fez 4 graus. Chegou a dar uma formação de jada, ele estava ainda embaixo da terra. Apesar de que eu acho que a jada não é o problema. Não é o problema a jada. A jada é difícil matar um soja. Né? E o setembro deu 380 milímetros de chuva. Até eu anotei aqui para mim não ter mentir. 386 milímetros lido pela nossa estação meteorológica que nós temos lá. Então, assim, foi uma situação terrível para te colocar um soja no campo em qualquer época. Estabelecimento. Cara, 380 milímetros em setembro. E diga-se de passagem, isso aí é uma coisa, não é sempre, é muito raro. O setembro é um dos meses que menos chove para nós. A média de setembro é 100 e pouquinho. Resumo-te. E eu tenho fotos e tenho vídeo, né? Cara, nasceu todos os grãos praticamente. Nasceu tudo. Emergiu, né? Sim. Falando num bom técnico, termo técnico. Agronomicamente. Exatamente. Emergiu tudo,
tocamos a lavoura, cara, agora... E aí a gente ia lá e aquela chuvarada e aquele solo lá de Itaqui, de São Borja, a área até é em Itaqui, mas é bem na divisa. Aquele solo que não escoa, ele fica encharcado e a gente dizia, tia, tá na sopa. Não tinha greno, não tinha... Não, nada. Entendeu? Esse ano a gente vai aprofundar isso aí, vai melhorar. Sim, fazer uma grenagem. Mas assim, já foi a situação de lavoura pra ver se deu certo ou não. Mas... Cara, deu certo. Conduzimos a lavoura, tudo mais, tá? Colhemos aí início de fevereiro, podia ter colhido bem antes, tá? Na verdade, podia ter colhido esse soja em janeiro. Sim. Tá? Metade de janeiro podia ter colhido algumas cultivares, eram 9 cultivares. E tivemos, assim, até eu não gosto de falar, porque já me chamaram de mentiroso, teve soja que colheu mais de 80 sacos. Pô! Cultivares mais de 80 sacos. Que tal? Algumas cultivares com 60 e de média deu em torno de 70 sacos no nosso experimento. Cara, vamos lá, vamos ponderar. Parcela, Vinícius. Sim. Parcela. Sim. Então, assim, tu colhe... Não, é importante frisar isso aí, tu colhe 100% da área. Não tem perda, não tem nada. Não tem perda, nada. Então, assim, eu acredito, nós temos um número empírico ali que a gente já formulou que tu pode tirar de 15% a 20% disso aí se fosse uma lavoura. Sim. Porque eu ia perder um baixo, eu ia perder alguma coisa. Tia, mas ainda dá mais de 60 sacos? Sim, por uma condição de sequeiro. Sequeiro? 100% sequeiro. Sim, pois é, 100%. Então, assim, ó, isso pra nós... Aí tu pega um produtor da nossa região, São Borja ainda o solo é um pouco mais profundo que se tu pensar que Uruguaiana e Barra, mas mesmo assim, um produtor da nossa região, se plantar uma área de sequeiro, a expectativa de produtividade dele ali, se pegar um ano ruim, um ano médio para ruim, é 30 sacos. É praticamente o dobro. Sim. E o risco é muito mais baixo, né, Tchê? Dá de perder pra estiagem com certeza. O Albano falou aqui. É aquele cálculo lá. É 7 para 3. 7 tu consegue... Tu tem chuva suficiente para colher mais que o custo e 3 tu poderá perder. Mas se tu atrasar a planta, ou plantar na época que nós viemos plantando, é 3 para 7. Sim. Essa é a diferença, entendeu? Cara, o que a gente notou até passando algumas características assim. E primeiro que eu te falo assim, nós estamos buscando uma autorização na CEAPA, né? Sim. E no Ministério da Agricultura, onde for, pra gente conseguir fazer isso legal esse ano, porque ano passado foi no peito. Então, assim, esse vazio pra nós, ele é o que menos importa. Sim. Cara, esse vazio foi feito, ele foi colocado ali para controle de ferrugem. Tinha ferrugem, para nós é o menor dos problemas. Nós torcemos para que dê ferrugem nas lavouras, porque é sinal que tu tem umidade e que tu tem planta. Só que tá chovendo bem. Porque geralmente eu não tenho planta para ter a ferrugem, entendeu? Eu não tenho umidade, eu não tenho temperatura, e quando dá ferrugem, é sinal que pelo menos alguma coisa vem bem. Então, assim, na nossa região, cara, a ferrugem é o menor dos problemas. O menor dos problemas. E outra coisa que as correntes de vento, que a ferrugem ela vem por esporo. A corrente de vento nossa ela não vai empurrar a ferrugem para nenhum outro lugar. Entendeu? Não, e outra, tu pega tem os mapas, né, que, se não me engano, é a Embrapa que faz, da evolução da ferrugem, que por onde vem vindo. A cada uma semana, eu acho, a cada 10 dias vem esses informes pra gente. E se tu pegar essa ponta da fronteira oeste aqui, é a parte mais limpa que tem de ferrugem do estado. Não. A gente não tem problema com isso. Perfeito. A ferrugem pra nós, o que a gente vê nas lavouras na parte prática, ela é presente de Natal. Ela chega sempre no final de dezembro. É muito difícil tu ter até esporos de ferrugem antes de 15 de dezembro para nós. Entende? E quando começa a chegar os primeiros esporos, ela demora ainda um bom tempo até ela causar um dano, entendeu? Então, a ferrugem... Cara, se nós temos uma vantagem competitiva aqui na fronteira é essa, que a gente não tem doença. A doença, tem outras doenças, doença foliar, antracnose, mas ferrugem não é o problema. Então, para nós, esse vazio, ele não serve, tá? Isso tem que deixar bem claro. Agora, entre eu achar isso e os órgãos que fizeram achar, é diferente. Nos autorizar. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos trabalhando, né? A gente fez relatório, a gente convidou o pessoal da Ematerra para olhar e vamos tentar trabalhar tecnicamente e até politicamente para tentar trocar isso aí, se a gente fizer esse experimento e ele vier a se comprovando ao longo dos anos que é muito mais vantajoso a gente plantar cedo. Então, assim, ó, para não deixar nenhuma informação, né, perdida, né, senão daqui a pouco sai dizendo, tia, vocês vão plantar soja com 80 sacos. Cara, não é isso. O que a gente vê? Chove muito mais, nasce no frio, germina e emerge e germina no frio, não tem problema, tá? Forma lavoura,
que aí esse soja, mais do tarde, às vezes, tu não tem umidade nem para formar uma lavoura. Exato. Então, forma a lavoura, a planta fica completamente diferente. A planta atinge ali 1 metro e pouco. E nós tínhamos, cara, 16, 17 nó produtivo, zero canela e 80 vagem por planta, de média. Então, se não tem como não dar 80 sacos. E eu te deixo ainda uma informação que é o seguinte: faltou chuva para o enchimento de grão. Todas as cultivares que nós colocamos ficaram com enchimento com o grão, com o PMS, baixo. Né, o PMG, abaixo do que seria se chovesse. Da tabela. Então, cara, eu vou te dizer uma coisa, poderia ter sido melhor. É uma baita informação. Poderia ter sido melhor. Baita informação. O que tem que investir? Qualidade de semente. Tá? A gente fez um teste de todas as sementes que conseguiram para nós e, assim, ó, a parcela que nasceu bem era 95 acima. A que nasceu um pouco, que germinou ali, emergiu um pouquinho mal, já era semente de 90 de germinação. Sim. Só que tem um detalhe, essa semente, cara, provavelmente, se é uma semente de safrinha, ela foi colhida em maio. Então, maio, junho, julho, agosto. Sim. Ela vai ficar de 2 a 3 meses apenas armazenada. Claro. Então, é uma semente que tá nova. E numa condição boa, que de baixa temperatura, no frio. Então, cara, assim, eu tenho uma série de benefícios. Agora tem que trabalhar bastante na drenagem, né? Sim. Eu tenho medo de um outubro muito chuvoso, entende? Só que tu pensa o seguinte, tu vai plantar em agosto, essa soja, ela cresce, ela vira uma soja, ela aguenta mais esse encharcamento. Claro, porque já tá bem estruturada. Porque ela já tá estruturada. Então tem uma série de benefícios. Aí para nós resumir, esse ano a gente vai aprofundar as análises, né? Vamos pegar as melhores cultivares que andaram, vamos replicar elas em situações diferentes. Vamos mexer com população, vamos mexer com até alguns produtos para ajudar, né? Quantas plantas finais tu tiveste por metro linear? Nós colocamos em torno de 15 sementes, tá? E ficamos ali com algumas com 13, outras com 14, e teve uma que outra que ela emergiu mal, assim, e a gente ficou com furo no lado. Sim. Tá? Mas era questão de semente. Tá. Entendeu? Mas ficamos com 12, na média do experimento, 12 plantas. Louco de bom. Eu acho, talvez a gente vai ter que trabalhar com população, aumentar, talvez plantar uma população de safrinha, porque a nossa dúvida agora é o seguinte, as precoces não cresceram, tá? Porque elas não cresceram, elas ficaram ali com um portezinho de 40 centímetros e faltou altura para elas produzir mais. Sim. Porém, elas encheram o grão, elas escaparam da seca, porque ela chegou em dezembro, metade de dezembro, com o grão praticamente cheio. As tardias cresceram bem, mas elas tiveram esse problema do enchimento de grão. Então, a nossa dúvida agora é a seguinte: eu planto uma precoce nessa época, final de agosto, ou eu planto uma tardia mais cedo? Mais cedo, hein? Mais cedo. Então, esse ano nós vamos fazer uma parceria. Eu quero fazer uma época aqui de errado. Sim. Entendeu? A título experimental. Claro, tu tem que levar o máximo do estresse para tu saber qual é o limite. Então eu quero plantar uma parcela início de agosto, final de julho. Né? Aí o cara vai chamar de louco, né? Então tá plantando trigo e soja junto, e milho junto, mas não tem, vai ser plantado já para dar errado, entendeu? Aí a gente já sabe, aqui não dá, mas talvez aqui já dá. Não podemos ficar com essa dúvida de se não poderia ter sido antes, entendeu? E um dos problemas é o seguinte, tem cultivar que chega a dar 170 dias de ciclo, né? Ela espicha muito, então a gente vai ter que trabalhar com cultivar dentro disso daí. Mas assim, vai ter muita coisa pro ano que vem, bastante novidade. Lá na área a gente vai fazer um dia de campo sobre isso. Que legal. Entendeu? Mas a gente tá organizando para testar isso ao máximo e exaurir bastante essas dúvidas que a gente tem sobre isso daí. Plantio do cedo. E isso, assim, de novo, te parabenizo, já é a terceira vez que estou te parabenizando aqui, mas é porque informação de qualidade é o tipo de coisa que o pessoal não pensa, são coisas novas, coisas diferentes para a gente conseguir produzir. E isso que tu tá fazendo, o produtor na sua escala, né, não na mesma escala, mas também tem que pensar para a sua lavoura. Deixa eu tentar fazer um manejo diferente, deixa eu fazer um teste, não é fazer a lavoura toda, mas deixa eu pensar alternativas para que eu consiga ter um resultado diferente. Isso serve para lavoura, isso serve para preparo de solo, serve meio que para tudo. E eu queria só complementar uma coisa, tá? Que é importante. Existe um microclima, uma micro-região, tá? Que pega o sul do Paraguai, pega uma região do Rio Grande do Sul, São Borja, e aí chega até Uruguaiana. E, cara, é o buraco. A gente chama de buraco. Eu tenho fotos disso para mostrar que eu vou monitorando as imagens de satélite. E tu olha as formações de nuvem. Cara, quando passa por baixo,
passa pela Barra, lá Uruguaiana pega um pouco, não pega em São Borja. Quando Sim. passa por cima, fica em Santa Rosa, lá não chega em São Borja. Então tem um meio aí, cara, Que não chove. que é a região que menos chove. Aham. Pra essa região eu tô falando, entende? Sim. Pra essa. É uma alternativa, né, Tio? Nós temos que pensar. Qual seria outra alternativa? Tu irrigar a área. Nem todo mundo consegue. Botar pivô é caro. É uma baita ferramenta. Eu sou fã de pivô. Mas tem um custo envolvido. Vai fazer irrigação por suco, não é todo mundo que sabe manejar Com também. certeza. Não é todo mundo que tem água disponível. Então a gente tem que pensar É em uma tecnologia alternativas. pensada para sequeiro. Para Exato. soja sequeiro, onde eu não vou conseguir colocar um pivô, onde eu não vou conseguir irrigar, aonde eu tenho um arrendamento, né? Eu arrendo a área, eu planto um arroz. Tu já imaginou a gente colher esse soja em janeiro e preparar a área para arroz? Pá, que maravilha, Tem né? que passar só uma taipeira, Aham. passar só um nível, uma taipeira. Faz uma pastagem bem feita de azevém ali, deixa prontinho e Tu depois imagina? o arroz, tá Então louco. colhi ali meus 60 luxo. de soja, fiz a minhas taipas, eu ocupei com o gado no inverno e plantei arroz no outro ano. Em cima, ciclando nutriente, o solo coberto sempre. Isso é um luxo, tio. Pode Isso é um- acontecer. isso é um Vamos luxo. testar. E tu sabe que tem mais um ganho que serve pro soja e serve pro milho, que vai ser o nosso próximo tópico. E assim, ó, eu gosto bastante, quando eu penso em logística operacional, eu acho que o milho é uma bela ferramenta para nossa região, porque tu ocupa maquinário e gente num período que tu tá mais ocioso. E nessa situação do soja é muito parecido. Tu planta cedo, antes do arroz, Isso. colhe cedo, antes do arroz, e tu consegue ter um melhor aproveitamento da tua área. Porque do jeito que a gente tá com soja hoje, vou me usar como exemplo, eu vou estar terminando de colher o arroz, antes de terminar de colher as áreas de arroz que eu tenho, eu já vou ter lavoura de soja pronta para colher. Aí embola tudo junto. Na hora de plantar é tudo junto, na hora de colher é tudo junto. Com certeza. Dessa forma a gente tem um ganho operacional também, né, tia? Com certeza, com certeza. Encaixa muito bem dentro da propriedade se der certo, né? Vamos deixar bem claro, se Claro. der certo, e se nós conseguimos levar isso, porque isso tem que ter uma constante, né, Vinícius? Ele não pode dar certo um ano e não dar certo outro ano. Então, ele se encaixa muito bem nisso aí que tu falou, Ainda é operacional. teste, ainda é o primeiro ano, Exatamente. mas tem um potencial para Potencial ficar de tem. olho, né, tia? Exatamente. Bueno, pra gente seguir a conversa, então, vamos falar um pouco de milho. Que hoje a gente vai passar por várias culturas, né, Tchê? Vamos falar um pouco de milho. O que tu tem observado, assim, ó? Questão de cultivares. O que tu acha que são os principais desafios, os gargalos? Como é que tu tá enxergando esse potencial de produção de milho na região? Vinícius, eu fui para São Borja e assim não me arrependo de ter ido, né? Eu fiz essa troca de cidade porque eu tinha possibilidade de ficar em Itaqui. E lá é muito diversificado, assim, mas não só diversificado dentro de uma propriedade. Por exemplo, eu tenho propriedade que produz só soja e só milho. E eu tenho só arroz, entendeu? E outra é gado e tal. Então, eu brinco que São Borja a gente começa a plantar em agosto e termina de plantar em fevereiro, né? Porque eu planto o milho, aí eu já começo o arroz em setembro, aí eu tô plantando soja em outubro e planto arroz também, e aí depois eu tô plantando o safrinha, eu termino o safrinha, eu colho meu milho e planto o safrinha, a gente tem muita área de safrinha, é a melhor região de safrinha, eu acho que do estado. Que top. Safrinha de soja lá é, assim, indiscutivelmente a melhor ferramenta que a gente tem para rentabilizar o pivô. Milho e safrinha de soja, essa casadinha, quando dá certo, cara, é show de bola. Então, assim, ó, milho, cara, milho. Vamos lá. Eu não é a minha especialidade, vamos dizer assim, eu atendo, a gente, na proporção do escritório, a gente atende menos milho, mas também porque é a cultura menos plantada das três, arroz, soja e milho. Mas eu me considero que tem uma boa experiência. O milho, a gente tem que adaptar nossas expectativas, tá? O milho, quem começa a trabalhar com milho, cara, tu te apaixona. É uma planta top, é ótimo, a lavoura de milho é a coisa mais linda. Só que a gente não pode cair na cilada, vamos dizer assim, de pensar milho para altas produtividades, tá? Isso eu posso ter errado e eu posso trocar esse meu pensamento ao longo do tempo que a gente vai conversando. Não vai conversando, não, que a gente vai plantando milho. Claro, sim. Mas assim, ó, o milho é altamente responsível ao ambiente produtivo, tá? Nós não temos na nossa região ambiente produtivo para altíssimas produtividades de milho. Não tem, porque a gente não tem altitude e a nossa noite é fria. E o milho responde mais a isso. A nossa noite não é fria, desculpe. A nossa noite é quente. Sim. Então o milho, ele responde muito a isso, muito. É um absurdo, sabe? Muito mais que arroz, muito mais que soja. Então, assim, ó, nós temos lá no escritório, a nossa área de milho quase 100% é irrigada, tá? E nós estamos pensando em olhando milho sequeiro.
como uma alternativa, né? Mas quando a gente tá procurando uma alternativa para uma coisa que não tá dando certo, a gente tem que cuidar bem, né? Porque, o soja não tá dando certo, tá? Nós estamos colhendo pouco. Então, tu começa a querer outras coisas, mas eu também não posso botar uma outra cultura que também não vai me rentabilizar. Exato. Então, assim, o que eu vejo bom do milho? O milho, ele pega a mesma época que eu tô te propondo soja. Sim. Entendeu? Então, ele por si só, ele já é uma planta que ele vai receber mais chuva. Entendeu? Qual é o problema do milho? Cara, ele é muito mais arriscado que o soja, porque se ele pegar 15, 20 dias de seca no pendoamento, cara, tua produção cai pela metade. Entendeu? Sim. Então, eu tenho bastante receio com milho, assim, nós temos que fazer lavoura baratas de milho, nós vamos plantar milho sequeiro, o milho tá aumentando demais lá, esse último ano aumentou muito, e o pessoal colheu de novo bem, razoavelmente bem, o milho sequeiro. O que é o bem? Cara, o bem, assim, um milho sequeiro, a minha opinião, sabe, isso que eu tô falando é meu. Sim. Tu não pode gastar mais que 70 sacos. Tá. 60 sacos. Lavoura bem enxuta. Enxutíssima. Sim. Enxutíssima. Porque, assim, se chover bem, tu vai colher 110, 120, que é um absurdo de milho. Sim. Se chover razoável, tu colhe 100. E se chover, como é o nosso normal, faltar umas chuvinhas ali, tu colhe 80 sacos, 70 sacos. Empata, ganha um pouquinho. Com o risco, né, Vinícius, vamos ser bem sinceros, de tu ter um prejuízo total. Sim. Porque sim. o milho, cara, eu já tive áreas de milho, não da agora, mas de tempos passados, o milho que o cara colheu 5 sacos. Porque ele é muito responsivo. O milho largou pendão, cara. É água todos os dias. Sim. Tu tem aquele momento ali que se tu não tiver água naquele momento, e é um momento curto. Então, assim, e outra coisa, o calor. Então, assim, o milho pivô, cara, a nossa meta lá em São Borja de milho do escritório é 180 sacos. Tá. Né? Os clientes ficam bravos comigo. Tu não colhe 200? Não, esse ano mesmo a gente teve um cliente que fechou mais de 200 sacos de milho. Só que o problema do nosso pivô é muito mesclado. Ele tem terra branca, ele tem pedregulho, ele não é um pivô assim que nem um pivô pro lado de Santo Antônio, pro lado de São Luís Gonzaga, pro lado de Juí. A formação dos solos, né? É diferente. A gente tem pivô lá. Esse ano eu tive uma situação, pra te ter noção, eu gosto de contar histórias porque aí fica mais, né? Que a gente irrigou o milho pra ele emergir na coxilha, porque deu um bombão em cima de água depois que a gente plantou, e aí aquela terra sela, dá aquele cascão, né, que a gente fala. E o pivô passava assim pra nascer o milho, pra emergir o milho, irrigando uma lagoa que tava cheia de água dentro do pivô. Então, cara, isso aí aí eu olhava, o que eu tô fazendo? Só que aí a proporção de área que tinha de coxilha era maior que de lagoa, então eu vou sacrificar a lagoa pra mim ter milho na minha coxilha. Entendeu? Tu sabe o que dá pra fazer nessa situação? Um amigo lá de Goiás, o Vinícius, vou dar um abraço pro Vinícius, ele me deu essa dica, que lá na região de Flores, eles também têm uma terra muito siltosa e parecida com a nossa. E o nosso soja também encascotou. Sim. E ele me disse assim, passa aqueles rolo compactador por cima que quebra o cascote. Eu não tinha o rolo compactador e o soja estava querendo, um pouco nascia, um pouco não nascia. Nós passamos rolo faca. Metilha rolo faca. E quebrou bem o cascote e não arrancou a planta de soja e veio embora. É uma alternativa. Sim. Claro, se tu tem pivô é muito melhor tu liga ali e vai embora. Mas daqui a pouco é uma área que tu não tem como irrigar. Claro. Já fica como dica, porque eu fiz e deu certo. E fiz com medo. Esse rolo faca vai arrancar as poucas plantas que tem. Mas veio embora, deu certo. Então, assim, a gente planta milho lá, né, cara? Tem que ajustar a expectativa, tem que tentar os 180. Se der tudo certo, colhe mais. Se der tudo errado, tu não fica com um prejuízo muito grande, né? Porque o milho é uma lavoura cara, o milho exige investimento. Eu digo assim pro cara, milho não é papelado. Né? Milho é para bom produtor. Vai querer economizar no adubo e na ureia ali, não... Entende? Então, e a semente do milho também é muito cara, né? Então, assim, nós estamos adaptando, a nossa ideia é adaptar não, é pesquisar cultivares, né? Tu muda muito na cultivar. É um absurdo o salto que tu tem, a diferença de cultivar, de híbridos de milho. Sim. Então a gente faz esse trabalho, nós temos aí uns preferidos nossos lá, que vêm se estabilizando no mercado, eu acho que seriam os melhores. E ajuste de expectativa, tá? Não plantar milho para querer colher 250, que talvez tu pode ter... Aí o pessoal se frustra. Sim. E o que tu pode fazer, né, Vinícius? Tu pode rentabilizar a tua área com safrinha de soja. Aí o milho, ele tem um detalhe. Tu planta muito cedo, tu tem o risco de ter problema com geada. Nós já perdemos milho por geada lá.
Tipo, milho plantado início ou metade de julho, entende? Ele nasce ali em julho, seria uma época ideal para sequeiro, para tentar fugir da seca. Mas tu corre o risco de ter uma geada. Sim. Entendeu? Até do próprio milho plantado início de agosto, faz 3 anos que a gente tem um frio bem forte final de agosto lá. E um desses frios aí, há 3 anos atrás, nos levou a lavoura de milho. E tu perder uma lavoura de milho, cara, é traumático. Mas tá louco. Porque um replante tu não consegue fazer, porque tu já perdeu a época, a semente é muito cara e aquela coisa, e não mata toda a lavoura, fica um pedaço, fica vivo. Então, assim, ó, eu prefiro atrasar um pouquinho, né? Plantar numa uma zona ali mais segura ali, e dentro de pivô, né? Isso aí, falando em pivô para produtividade, ajustar a minha tecnologia para 180 sacos, adubação, manejo híbrido, colher esse milho ali na metade de janeiro, né? Ou até finalzinho de janeiro, não tem problema, e atracar um safrinho. Faz um safrinho. Nós temos um safrinha hoje lá potencial para 50, 55 até 60 sacos de soja. Muito bom. Muito bom, muito bom. Então, assim, ó, eu acho que esse é a casadinha ideal, tá? Tchê, perfeito isso que tu tá falando, porque assim, ó, primeiro, eu acabei de escrever aqui a palavra que mais se fala nesse podcast, que é tu pensar no sistema. Então, não é querer encher o bolso com o milho e nem querer encher o bolso com a soja. Eu vou fazer bem feitinho os dois, você enxuto, você consciente, para eu ganhar um pouco de dinheiro no milho e depois um pouco de dinheiro no soja. E aí enquanto isso, tu vai melhorando o solo, tu vai melhorando a condição, tu diminui o teu risco de perder, porque tu faz uma lavoura com uma expectativa de 250, tu também aumenta o teu risco, né? O teu custo tá lá em cima, o milho não é barato. Então, que legal que São Borja tem essa condição. Eu só vou fazer um adendo, e não é de forma alguma te contrariar, tá? Não, mas tu pode me contrariar. Não, mas é só para trazer para nossa realidade, sim. Porque aqui ainda muda um pouco mais, porque o nosso solo, pegar Uruguaiana, Barra Alegrete é mais raso que São Borja ainda. Eu me cago de medo de fazer milho sem irrigação. Para nós aqui, eu acho que o sequeiro é quase inviável, tio. Tanto milho quanto soja. Eu particularmente, eu não arrisco. Porque eu concordo contigo. Se tu chega... Tchê, eu já fiz uma área de soja de sequeiro, como manda o figurino, com palhada, com tudo. Deu 35 dias de veranico, nós não colhemos um saco. Não colhe. E aí, é terrível. Que nem tu falou, mas o cara eu concordo contigo plenamente. Eu já fiz isso, eu fomentei soja dentro de cliente, cara. Fomentei porque, assim, eu gosto da cultura do soja. Sim. E a minha origem é do arroz, né? Sim. Nós não falamos em arroz ainda, mas a nossa maior área de atendimento é arroz. E eu me criei no arroz. A minha família plantou arroz, depois parou, saiu da atividade, quebrou. Né? E então eu só cuido da lavoura dos outros, mas eu sempre cuidei mais da lavoura de arroz do que qualquer outra coisa. E assim, ó, a irrigação não tem o que falar. Não tem. É a saída para nossa região, a irrigação. O arroz se adapta tão bem a isso porque é irrigado, né? Então, assim, ó, o milho a gente vai testar, mas eu também tenho medo, tá? O soja, a gente vai tentar antecipar um pouco, mas eu acho o soja, do jeito que nós estamos fazendo, muito delicado, plantando nessas épocas. E a gente teve anos, de 2013 a 2000 e mais ou menos uns 7 anos aí, a gente teve uma lacuna de boas produtividades, tá? Que isso aí tem gente mais otimista que diz o seguinte, não, isso aí vai voltar, sabe? E eu, mais realista, eu digo, cara, isso aí foi um lapso do tempo. Mas a realidade é essa, e o Albano tem os dados ali de 100 anos de chuva. Anos que ele trouxe, claro. E tu olha aqueles dados ali, cara, é caótico. É caótico. E sempre foi assim. E eu tenho medo, mas eu acredito que sempre vai ser assim. Então, assim, esses anos aí, eles acabaram nos atrapalhando um pouco na nossa leitura do cenário da fronteira oeste. Entende? A gente acabou fazendo algumas decisões que não foram as melhores. E agora, quando voltou, cara, a média do estado do Rio Grande do Sul nesse material, que eu tô te falando que tu enxerga essa lacuna ali, se eu não me engano, é 42 sacos. Dessa média tu pode tirar 20 sacos, é a média da fronteira oeste. E o principal limitante é água. Água. E eu já fiz isso que tu falou, entendeu? Eu já fiz a área com palhada, plantado com sulcador, escarificado, tudo, fizemos calcário. Eu tenho uma área do cliente, cara, que a gente fez calcário, gesso. Nós fizemos todo o manejo nutricional para colher altos tetos de produtividade e botamos apenas
500 milímetros de chuva através do pivô. Uhum. Cara, 500 milímetros num ano de seca. Sabe quanto é que a gente colheu na área? 66 sacos. Dentro de um pivô. Uhum. Então, tia, tu vai me dizer que se eu não colocasse esses 500 milímetros, fazendo toda a palhada, fizemos mix, fizemos palhada, fizemos calcário, fizemos gesso, fizemos manejo nutricional, se eu tirasse esses 500 milímetros, quanto é que ia dar? Ah, não. Tu não ia ter, não ia colher. Se bobear, não colhia nada. Não né? colhia nada? Não colhia nada. Eu ia colher talvez 5 de sacos, talvez isso. É. Então, cara, não tem como pensar na nossa agricultura aqui sem irrigação. Não tem. E alternativas que a gente consiga, talvez, né, ocupar o melhor período de chuva. Isso, Que é até dezembro. Porque tem regiões que, de fato, a gente não consegue irrigar, né? Como a gente sabe, de repente, para essas áreas pontuais tu conseguir viabilizar e rentabilizar, aí surgem essas alternativas que vocês estão estudando. Mas eu concordo contigo que o solo de Uruguaiana é mais complicado que o solo lá de Sambor. Nós temos pedaços aqui, pro lado, tu saindo pro lado bem na divisa, assim, ó, Uruguaiana, Alegrete, Quaraí. Sim. 10 centímetros de profundidade, feito com penecrômetro, o pessoal foi lá e fez um levantamento, 10 centímetros, 15 centímetros e dá na pedra. Isso aí, e nós fazemos agricultura nessas áreas. Mas arroz colhe, né? Arroz vai embora. Não é que vai embora, é as melhores áreas para arroz, né? Áreas boas, né? Para nós já vamos falar de arroz, mas antes de nós entrar no arroz, vamos falar rapidinho aqui. Como é que tu enxerga as alternativas do inverno? O que tu tá vendo aí que tá vindo no inverno pra gente trabalhar sistema, pra gente ter uma cultura a mais rentabilizando a lavoura? O que tu tá enxergando aí pro nosso inverno da fronteira oeste? Olha, Vinícius, eu vou ser bem sincero contigo, cara, e eu queria dar alternativas melhores. Uhum. Queria chegar aqui e ter largar 3, 4, qualquer uma que tu fizesse aqui tá bom. Mas hoje eu não tenho. Não tenho, assim, ó. O trigo está numa situação muito complicada. Uhum. As nossas áreas não têm aptidão para trigo. Sim. Muito poucas, né? Até tu consegue produzir trigo, mas tu tem que melhorar a tua área, tu tem que talvez fazer um camaleão, tu tem que... A terra preta, né? No geral, assim, o trigo ele não tolera essa umidade a mais, né? Ele não tolera, tanto que a gente tá tendo problema de produzir trigo nas coxilhas, né? A área escorrida, pelo excesso de chuva ali. Chove no cacho, na panela do trigo, e aí tu não colhe, entendeu? Cai muito o pH. Então eu acho que o trigo tem que tomar muito cuidado, né? Tem que preparar muito bem uma área. Uma coisa que eu gosto muito, mas não é para todo mundo, é gado. O gado é uma ótima ferramenta, principalmente aqui na região de Uruguaiana. Agora tá valorizado. Não, o gado hoje eu tenho lavouras que eu atendo que tem gado, tu tem que escutar quieto no canto. Chegaram mas assim, não, porque o gado esse ano apresentaram um DRE da fazenda lá, o gado pagou a conta da lavoura e eu tive que ficar quieto. Mas o seguinte, o gado, né? O gado ele tem uma armadilha nisso daí, né? E o pessoal da pecuária que não briga comigo, eu adoro pecuária e gosto e acho uma baita ferramenta. Mas assim, tu tem que tratar a pecuária como pecuária e colocar os custos para pecuária, né? Que se jogar o custo para lavoura fica bom, né? Eu tenho cliente que é apaixonado por pecuária, mas sim, ele pega... Precisa fazer uma cerca, o pessoal da lavoura que vai. Fazer uma terra, vai o trator. O diesel é todo contabilizado pela lavoura. Aí vendeu o gado, vendi um gado e um caminhão, aí deu um monte de dinheiro, que de graça. O né? custo tá todo na lavoura. Então, bota o custo pro gado. Né? Tira um pouquinho da lavoura agora que tá ruim. Aproveita o gado, bota pro gado um pouco. Mas tudo bem. Mas o gado é uma boa ferramenta para inverno. Nós temos um problema lá, tem muita região lá em Sambor que não existe mais estrutura nenhuma para gado. O pessoal arrancou tudo, cerca, mangueira... Não tem know-how a região lá, entendeu? Sim. Aqui a região é mais pecuarista, né? Sim. Aí lá eu mexo com o meu pessoal lá, eu digo, que às vezes eles começam a dar uma olhadinha pro gado, digo, aí, gringo não é pra gado, né? Gringo é pra lavoura, né? Italiano, alemão, tu pensa bem, né? Brinco com eles, né? Claro, é uma brincadeira, mas... Sim. Mas tu tem que ter um know-how, né, cara? Tu tem que ter um conhecimento básico e tu tem que ter aptidão das áreas. E lá a gente não tem mais, muito lugar lá a gente não tem mais cerca, não tem. Então, para inverno, o gado é uma boa possibilidade. E assim, a canola, né? Nós vínhamos conversando ali de canola. Eu tenho pouca experiência em canola, né? Trocamos uma ideia ali. Eu acho uma das culturas de inverno que está rentabilizando, né? E também muito ela está crescendo pelo problema do trigo, que não está rentabilizando, né? Isso não quer dizer que não vai mudar. Daqui a pouco, ano que vem, já está bem melhor. Mas hoje a canola está tomando esse espaço. E também é uma cultura que tem que tomar cuidados, né? Ela não tolera muita umidade, tem que preparar bem a área, não é para toda a tua área.
tem esse intervalinho ali para te plantar o soja, coisa que nós comentamos. É uma cultura o plantio dela é bem delicado, complicado, a colheita é complicado, mas é uma boa alternativa, né? Mas assim, ó, tu quer uma alternativa que é a melhor de todas, eu acho, a melhor de todas, é tu preparar a tua área, botar um gado ali em cima e colher mais arroz. Esse é o nosso inverno. Sim. A melhor alternativa para o inverno é essa. É o que eu acho hoje. Sim. Entende? Até porque assim, ó, canola tu não vai conseguir fazer toda a área, né? Tu vai ter que, ainda mais quem tá começando, tem que ser um pedacinho, tem que experimentar, tem que conhecer a cultura. Daqui a pouco o pessoal vê alguém falando aí, tô trabalhando com canola, tô ganhando 15 sacos por hectare, o pessoal vai querer se jogar de cabeça, mas não é bem assim, né? Com certeza. Então tem que ser devagarinho. E aí é tu fazer bem feito um preparo para entrar no arroz. Como tu falaste, e concordo contigo também. Vamos falar de arroz então, tia. Vamos falar de arroz, porque o que a gente vem fazendo até então, hoje, dá para dizer que não tá nos dando resultado. Porque, claro, a gente vive uma baixa histórica no preço do arroz. Sim. Se tu perguntasse ano passado quem é que imaginava que o arroz ia chegar a valer R$50 o saco, ninguém, mas nem perto disso. Acho que se falasse em R$80 já te chamavam de louco. E a gente vive uma baixa histórica no preço de arroz, perto do que já foi. E hoje a lavoura de arroz praticamente não está se pagando. Não está se pagando. E aí a gente tem que pensar alternativas nesse sistema, nesse cenário. O que tu imagina que dá para o produtor fazer para ele tentar tornar a lavoura de arroz mais viável? É investir em adubo? É aumentar a produtividade? O que tu enxerga assim como uma dica que o produtor pode atacar para tentar melhorar o resultado dele no arroz, que é o nosso carro-chefe na região, né? E vai continuar sendo. Vai continuar, na minha certeza. Opinião. Não, com certeza. As outras culturas eu acho que vêm para agregar, para ajudar, para ser uma opção a mais para o produtor ter uma outra moeda para negociar, para fazer. Mas o arroz na nossa região é o carro-chefe e vai seguir sendo. Eu, assim, Vinícius, eu tenho muito receio, assim, quando o cara fala assim, no geral, alternativas para rentabilizar a lavoura do arroz. E aí tu pensa soja, pensa milho, pensa... Cara, assim, o soja ele tem que ser rentável para ele mesmo, o milho para ele mesmo e o arroz para ele mesmo. Eu entendo a colocação que tu tá me dizendo, né? De pensar o sistema inteiro como um sistema, que é um sistema, né? Porque tu não pode plantar arroz na mesma área todos os anos, né? Então, tu sobra uma área ali que naturalmente tu tem que ocupar ela com alguma outra coisa e nós teríamos que ter uma alternativa boa para essa área, né? Mas, assim, hoje, o que eu vejo, assim, ó, ao longo do tempo, ao longo dos anos, tem que ter cuidado para te, às vezes, não colocar essa alternativa lá e o arroz acabar pagando a conta, entendeu? Por exemplo, nós colocamos soja na várzea lá, hoje tu vai lá na área lá do experimento, tem um soja lá na várzea que dá 80 sacos. É um pavor, se não der mais. Sojal. Na várzea, uma várzea pesada, fechada, que ela tá fechada, é um quadro. Porque quando tu vai escalar isso aí para uma várzea inteira, tu não consegue ter essa mesma rentabilidade, essa mesma produtividade, é mais difícil. Então, assim, a várzea é complicado. O camalhão é um baita de uma ferramenta, né? Me convidaram para falar sobre o camalhão em Santa Maria, 1 ano, 2, e aí eu falei lá uma coisa, que eu achava o camalhão uma baita ferramenta, mostrei bastante dados, só que assim, quando tu escala o negócio do camalhão, tu acaba perdendo. Ele não é barbada, né? E o pessoal me criticou por isso lá, entende? Mas eu falei, não é para todas as áreas, é para algumas áreas e tem que tomar muito cuidado. Porque tu falou até acho que foi com o Albano, que dá um trabalho absurdo. É um absurdo. É mais trabalhoso que tu irrigar uma lavoura de arroz. É mais, até porque a gente não sabe, tá aprendendo. E consome uma água, tia. Porque assim, ó, na lavoura de arroz tu dá um banho, tranca ela ali, aí tá, tu tem 2, 3 dias, 4 dias e daqui a pouco tu bota. Ali não, no camalhão, a água corre. Exato. Tu não para de botar água, te consome. A gente pensava antes que talvez fosse uns 50%, 60% do consumo do arroz, mas eu acho que é quase 1 por 1, tia. Nossa, olha, quando tu precisa botar água valendo, sabe? Eu vou te falar uma coisa, assim, ó. No geral, a gente irriga muito mal qualquer coisa, né? Até o arroz, a gente irriga mal hoje. Você perde muita água. Voltando um pouquinho, por exemplo, o milho a gente perde muito por falta de irrigação. Muito, eu tenho certeza. Soja, você perde. Porque a nossa evapotranspiração simplesmente é subestimada em qualquer programa que tu tiver. Entende? Eu tenho certeza absoluta. E isso eu vejo no campo. Eu tô lá andando numa lavoura de milho, tá? Voltando um pouquinho no milho. Mas é tema irrigação. Claro.
tô botando uma lavoura de milho. Tia, eu boto... Quando começa o nosso período de seca, que começa... Seca todo o ambiente, né? 40 dias sem chuva, cara, 30 dias sem chuva, seca tudo, entendeu? Então fica um microclima regional muito quente. E a evapotranspiração dá muito mais do que 10 milímetros. Um dia eu falei num evento, e aí os caras me falaram, não, porque não pode, porque tem estudo, porque isso, cara... Como não pode? Se eu tenho um pivô que eu tô botando 12 por dia, e eu tô indo lá e aquela lavoura tá cada vez mais seca, então eu tô botando 12, o pivô é 80% de eficiência, eu tô botando 10, na realidade, e tá cada vez mais seca a lavoura, cara, e eu tô apavorado. Então assim, ó, evapora muito, então a gente irriga mal. Nós estamos aprendendo a irrigar lá em São Borja. E a gente aprendeu quando a gente teve acesso a um programa israelense de irrigação, que a gente teimava com o programa, tio. Tu ia lá, botava, cadastrava ali e mandava irrigar. E tinha dado uma chuva, 2, 3 dias. Eu digo, não, mas não pode, tá mal isso aqui, vamos lá olhar. Tia, tu olhava, não, precisa irrigar. Sim. Porque assim, aí é muito alta a evapotranspiração. E aí, hoje, tu plantar um milho e um soja safrinha, tu consome quase a mesma coisa que arroz, cara. É impressionante. Um camalhão, um carretel, tu consome muita água. Esse foi um dos erros que quando a gente implementou o camalhão, a gente fez. Nós fizemos 300 hectares de camalhão e nós não tínhamos água para irrigar 100. Entende? Consome uma água. Não, é um pavor. Então, assim, ó, é uma baita ferramenta. Mas é um pedaço da tua lavoura. Entendeu? Mas talvez seja melhor tu colher um pedaço da tua lavoura do que tu plantar um monte e não colher. Fazer bem feito. Faz menos e faz bem feito. Então, assim, ó, cara, uma das ilusões do produtor, e aí nós falando em arroz, e talvez seja a maior delas é a escala. E que eu vi ao longo do tempo, assim, ó. E isso eu aprendi como produtor. A escala é a maior ilusão. A produtividade da lavoura está diretamente relacionada ao tamanho. Cara, é incrível. Não que o cara pequeno colha bem e o cara grande colha mal. Não é isso. Mas se eu planto 100 e eu tô fechando 10 mil quilos, se eu pular para 200, o risco de eu colher 8 é muito grande. Porque me foge da mão. O cara não tem estrutura para isso. Geralmente, assim, ó, normalmente o produtor, ele já planta um pouco apertado de maquinário, um pouco apertado de gente e um pouco apertado de água. Com certeza. E aí tu vai querer aumentar a tua área, tu não consegue, não tem mão pra tudo. Assim, a gente tá sempre mal de máquina e mal de gente. Eu acho que assim, ó, eu tenho até mais ou menos eu já falei algumas vezes que na minha cabeça o ideal é o produtor reduzir 20% da área para aumentar 20% de produtividade. E no final do dia a produção fechar igual. Perfeito. Mas eu vou te falar assim, ó, pro produtor que quer aumentar a área dele, antes de aumentar a área dele, ele tem que aumentar a produtividade, porque quando ele subir a área, a produtividade vai cair de novo. Então assim, ó, se o cara colhe ali 240 sacos por hectare, vamos fazer o contrário. O cara colhe 220 sacos por hectare, ou 400 por quadra. Sim. Ele quer aumentar a área, primeiro ele tem que conseguir chegar num patamar que ele vá aumentar essa produtividade. Porque quando ele aumentar a área, ele vai cair a produtividade. Para se manter ali no... Perfeito. E isso a gente enxerga assim, ó, tu não precisa... Né, tem que ter olhos para enxergar, né, cara? Assim, ó. E então o produtor tem essa ilusão da área. Já teve uma época ali que da nossa região ali, tá aqui, se tu não plantasse o mundo inteiro, tu não ia sobreviver, entendeu? E era essa a mentalidade. Sim. Tinha que plantar. Cara, eu fui pra São Borja é uma mentalidade completamente diferente. Eu conheci cara lá que plantou a mesma área a vida inteira. E até hoje planta a mesma área a vida inteira. O cara tá com a lavoura rentável mesmo a esses preços. Tem a lavoura na mão. Ele tem a lavoura na mão, ele faz os processos bem feitos, ele planta na hora certa, ele prepara no verão, ele planta o maior insumo que tu pode ter é o sol. Então tu plantando na hora certa ali, tu vai colher bem. O segundo maior insumo é a água, né? E a água tem uma situação seguinte, eu tenho que ter água armazenada, né? E eu tenho que ter água depois dentro da minha lavoura. E se eu não tiver essa água armazenada, me falta depois da hora que eu coloco, e eu vejo muita gente perder lavoura por falta de água, barrageiro principalmente, e eu tenho que ter uma estrutura toda montada para mim colocar essa água na hora certa. Entendeu? Perfeito. Então, assim, ó, esse é o básico. Perfeito. É o básico, é plantar na hora certa e botar água, cara, tirando isso aí, o resto é acessório. Adubo, importante, eu vou plantar sem adubo. Mas, homem, ontem eu fui lá uma lavoura de um cliente que vinha com uma adubação muito, muito alta, assim, sabe? Até ele é um meio de consultoria, eu vou lá de vez em quando, dou uma conversada com ele. E ele reduziu bastante a adubação dele pela situação. Pela situação, não nego, nem ele. E ele tá com um lavouraço. Mas o que ele fez? Ele diminuiu um pouco a área,
plantou numa época boa, cultivares boas, Sim. e ele vai colher super bem. Claro. E ele vai gastar muito menos. E aí eu falei pra ele, cara, se tu tivesse feito isso os anos que rentabilizou, daí eu tava numa situação muito melhor. Entendeu? Então aí fica uma dica, né, cara, assim, ó, o que eu acho de lavoura, e pro cara que não tem lavoura é fácil falar isso, entendeu? Porque tem gente que tem que plantar, tem o arrendamento, tem isso e aquilo, mas tu tem que dar um jeito de plantar tuas melhores áreas, produzir a tua melhor lavoura. Outra coisa, a média, é a média que paga a conta, né, Vinícius? Tu sabe disso, não é a melhor área, não é a pior, é a média. Então assim, o que adianta eu sair colhendo 12 mil quilos e chegar colhendo lá no final 8. Tu entende? Sim. Então, assim, ó, uma das coisas que eu tenho muito em vista isso é produtores, clientes que foram diminuindo a área ao longo do tempo, tomando essa decisão, né? E não é de uma hora para outra, o cara não chegou e cortou pela metade, mas hoje ele planta metade do que ele plantava há 10 anos atrás. Sim. E a produtividade dele vem crescendo, a eficiência dele é muito maior, e a rentabilidade dele nem se compara. Claro. Entendeu? E tem outra coisa, o cara que diminui a área, ele não vende nada. Entendeu? Aí ele fica com o maquinário adequado para o que ele tá plantando. Então tu tem dois jeitos claro. de tu ter tua lavoura na mão. Primeiro, ou eu chego lá pro cara, tu precisa comprar mais máquina. Né? Aí se eu falar isso pro cara agora, numa crise dessa, cara, me corta a lavoura. Mas tem outro jeito de eu aumentar a minha máquina proporcional à minha lavoura. Entendeu? Eu diminuo a lavoura. Claro. E aí eu mantenho a minha máquina, porque eu não tenho, a máquina tá paga, não preciso vender, entendeu? Sim. Cara, essa pra mim é uma das maiores coisas assim que eu vejo cases de sucesso dos meus clientes lá, tu entende? E tipo, eu tenho cara lá com safra na frente. E tem cara lá com 2 safras na frente. Sim. Esse cara vai rentabilizar a lavoura. Porque o mais importante de tudo isso dói, né, pra nós que somos técnicos. Eu cheguei à conclusão. E essa pergunta, cara, assim, ó, é a pergunta que vai me tirar 10 anos de vida. Porque eu penso nela todos os dias. Como que na mesma atividade tem cara super bem e tem cara saindo da atividade? Tu entende? Sim. Por exemplo, a minha família saiu da atividade por falta de competência na época, entendeu? Eu era criança, mas eu não sei bem o que acontecia, mas hoje eu vejo, entendeu? O que aconteceu. Tudo isso que eu estou falando, entendeu? Plantavam muito, não tinham água direito. E assim, ó, então tem gente ganhando dinheiro sempre. E tem gente perdendo. Tem gente vendendo patrimônio para pagar conta de lavoura. E tem gente que começou do zero e tá indo cada vez melhor. E aí a gente pensa isso todos os dias, tu entende? E aí, o que é o bom da consultoria, né? Eu pego uma situação de um e eu levo pro outro. Eu pego o que deu sucesso num cliente e levo pro outro. Então hoje eu tenho, assim, ó, básico, o que tem que fazer para te ter uma lavoura rentável. Entendeu? Eu tenho na minha cabeça. Agora, se o produtor vai acatar isso aí ou não, aí é difícil, entendeu? Mas eu enxergo, porque eu sei os gargalos, eu sei o que tá atrasando um e eu sei o que tá deixando o outro lá na frente. Tu entende? Sabe que hoje de manhã, eu gosto muito do podcast, cara. Não só de fazer, mas eu gosto de ouvir. Todo o tempo que eu tô pra fora, eu tô ouvindo podcast. Eu gosto muito de podcast de negócio. Hoje de manhã eu ouvi uma frase que o pessoal disse assim, ó. O dinheiro que eu não tenho é resultado do conhecimento que eu não sei. Então, assim, ó, vamos trazer isso pro lado do produtor. Se o produtor não tá ganhando dinheiro, é porque talvez lhe falte algum conhecimento. Não é que ele seja burro, não. Mas lhe falte algum conhecimento, porque às vezes é um detalhe, é um ajuste. Então, a função da consultoria é justamente essa. É levar o conhecimento, às vezes que nem é do consultor, né? Porque a gente aprende muito com os outros. Exato, muito. Tu é um disseminador da informação. Claro. Tu pega o conhecimento de um e leva para o outro. E aí, o produtor, ele tem que ter, eu vou usar uma palavra até forte, mas é a humildade de entender e aprender com aquilo ali. Porque assim, ó, se o cara sabe tudo, o cara vai estar rico, milionário, a lavoura produzindo um monte, né? Mas assim, se tu tá vendo que a tua lavoura não tá tão rentável, talvez te falte algum conhecimento. E esse conhecimento é o que pode trazer mais dinheiro no fim do dia. Renan, para nós fechar, estamos partindo para o final, estouramos o tempo ali, que maravilha, eu gosto quando é assim, que é sinal que rendeu a coisa. Renan, qual que é a dica de ouro? Sempre eu faço, no final do episódio, a dica de ouro, né? Acho que é aquilo que não pode faltar ao produtor. Qual que é a dica de ouro para o produtor da metade sul do Rio Grande do Sul que quer ser mais competitivo com as suas lavouras, no plural? Tem mais uma hora aí ou não? Cara, assim, ó, pra ter resumo do resumo. Mas é coisa assim, não tem...
não tem mágica. Uhum. E não é uma receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo. Tem cara super agressivo pra fazer negócio e tá bem. Uhum. Tem cara conservador pra fazer e tá mal. Então, não é uma receita de bolo. É caso a caso. E aí começa uma coisa que eu quero falar. Eu não sei quanto tempo eu tenho. O tempo que tu quiser. Viu? A análise do caso a caso. Uhum. Eu acho que a dica é o seguinte, cara, olha pra tua lavoura. Olha pro teu negócio. Uhum. Toda a organização que uma classe faz ali pra angariar alguma coisa, ela é bem-vinda, entendeu? Uhum. Mas, perde tempo olhando pro teu negócio, entendeu? Fazendo o que nós estamos fazendo. Uhum. Eu olhei teus podcasts, cara, quanta informação tem ali dentro. Será que o produtor tem tempo de olhar isso daí? Será que ele tá olhando? Aí entra um caso que eu separei assim, ó, hoje na lavoura, e eu vou ser bem rápido. Uhum. Tu tem 3 pilares de conhecimento que tu tem que gabaritar. Antes tu podia ser ruim em um e o outro e dava certo. Hoje não dá mais. A régua tá muito em cima. É o pilar técnico, tá? O pilar operacional e o pilar administrativo. Esses são os 3 pilares da lavoura sustentável, né? Eu tenho uma palestra sobre isso, nunca ninguém me convidou, mas eu tenho. Viu? É que às vezes o cara fala umas verdades que não querem ouvir. Então assim, ó, operacional, tu tem um gerente lá. Tu tem um gerente para terceirizar esse teu operacional, tu não vai lá plantar, né? Tu não vai lá, tu tem um cara para organizar isso aí. A parte de administrativa, é difícil tu mexer, tu tem uma consultoria na parte administrativa. E aí entra o quê? Gasto pessoal. Uhum. Homem, tô gastando conforme a lavoura tá me dando? Ou tô gastando demais? Esse é o começo do começo, né, Renato? Mas o produtor às vezes não separa a pessoa física da lavoura. Bota tudo no mesmo balaio e... Eu tenho um prolabore, eu tô pegando ali conforme vai vindo, entendeu? Que isso aí movimenta milhões, né? Mas aquele dinheiro não é teu, o dinheiro da lavoura. Eu tenho um cliente meu que me diz, a lavoura tu passa 350 dias gastando e 15 dias recolhendo. Cara, a lavoura, tu sabe, hoje tu tem, todos os dias tem uma coisa pra levar pra lavoura. Uhum. É um gasto. Todo dia entendeu? Uma peça. Então, assim, tu movimenta muito, mas o que tá te sobrando, né? Aí o cara fazer um investimento, ele vai fazer um investimento numa coisa que não é diretamente ligada à produção na lavoura. Qual o cálculo que ele faz? Você entende? Eu tenho cara capitalizado, tio, e o cara fica meses calculando pra fazer um investimento. E me pergunta, e pergunta para outro, e vê e faz quanto, e se não vai dar, não vai dar. Porque, cara, o investimento tu tem que fazer com o que tá sobrando, e não com o que tu tá colhendo. Sim. Aí o pessoal pega lá, vou comprar um caminhão aqui, esse caminhão custa tantos mil, faz lá, vou colher 350, tira ali do bruto. Uhum. Cara, não tira do bruto. Homem, desses 350 vai ter que sobrar quanto? Claro. 10 sacos, 20 sacos nessa situação ruim, tá? Como é que tu vai fazer o investimento? Agora tu faz o cálculo ali do que vai custar esse teu caminhão, vai daqui a pouco. Te custa metade da tua lavoura. Esse tipo de coisa que o cara tem que fazer. E é o básico, né? É o básico. Então, tá aqui, ó, fazer o básico bem feito, tá? É a dica geral. Lidar na parte administrativa, que é uma coisa que só ele pode fazer. Né? Até ele pode contratar uma consultoria para ver como é que tá a situação. A parte operacional, geralmente as lavouras são bem feitas, né? Tirando essa parte de atraso de água, mas o pessoal domina isso. E aí a parte técnica, Vinícius. Parte técnica. Tu não precisa ter uma consultoria daqui a pouco. Mas tu contrata alguém para te dar umas dicas. Entendeu? Uma rede de apoio, seja uma consultoria ou seja trocar ideia com alguém. Às vezes eu vejo o produtor, ele não pergunta pro vizinho o que o vizinho tá fazendo. Não pergunta. E não é assim, o que tu aplicou, não. É o que tu tá fazendo de diferente. Como é que tu tá conseguindo rentabilizar e eu não? Tipo, porque... E eu duvido a pessoa que tá fazendo bem, que vai se negar a compartilhar uma informação. Às vezes é falta de perguntar mesmo, né? Viu? Cara, tu tem que ter um norte técnico. Tem produtores que eu vejo que estão sem norte técnico. Um ano ele pega a assistência de uma revenda e faz um norte. Outro ano ele pega do outro e faz outro norte. Eu não tô criticando a revenda. Claro, entendeu? Mas só que o produtor, por exemplo, tu não vai ir lá no médico consultar lá, tu vai no médico, né? Sim. Então... se informa, contrata alguém pra te ajudar, pra te trocar uma ideia, entende? Perfeito. Pra te dar um norte, entende? Pra te dar um norte, nós estamos fazendo isso e tá dando certo. Eu entrei agora esse ano em consultoria num cara lá em São Paulo que tá muito bem, um produtor muito bom, porque a consultoria é pra cara bom também. É pra cara que não tá bem, mas é cara que tá bem. O cara quer melhorar ainda. E aí teve muita gente que chegou e me perguntou assim, os outros, e aí, qual é o segredo?
né? Eu digo, cara, o segredo dele, sabe o que é? Ele bota água na lavoura, faz corte, prepara no verão, planta na hora certa. Não tem segredo nenhum. Barbado. Entendeu? Agora a parte técnica, assim, um produto tu pode economizar pro cara, porque muito se fala em aumento de produtividade. E isso é ótimo. Mas tu tem outro jeito de ganhar dinheiro na lavoura, que é tu gastando menos. Entendeu? Eu mexo lá o meu São Borja, manejo Celso Rotti. É 4 volantes, meu amigo. É na retranca. Na retranca, entendeu? Então, assim, ó, cara, tu pode ganhar dinheiro produzindo mais ou gastando menos. Então, pra encerrar, senão eu vou longe. Mas assim, cara, tem que cuidar dos processos, esquecer um pouco os insumos, né? Insumo é importante, adubo é importante, mas o processo é muito mais importante. Se tu tiver um recurso, canalizar todo esse recurso pra ti fazer 2 coisas na lavoura. Plantar na hora certa e botar água na hora certa. Perfeito. Entende? Cara, se tu tem uma bomba pra trocar lá, troca a bomba. Nem que tu depois economize em alguma coisa que tu ia botar por cima, tá? Algum acessório. Ou se tu tem que aguar tua lavoura mais ligeiro, contrata um cara. Um cara que custa 60, 70 mil reais, um aguador, entendeu? No ano. Daqui a pouco tu gasta isso numa aplicação que nem precisava. Exato. E esse cara vai te dar muito mais retorno. Então, assim, ó, canaliza os teus recursos e a tua energia nas coisas que a gente sabe que vai dar certo, né? E olha para dentro do teu negócio. Aí depois não adianta reclamar da indústria, reclamar do governo, não adianta. Isso aí vai acontecer sempre. É uma crise, nós vamos passar, né? E os caras que estão bem hoje são retratos de atitudes que tomaram há tempo atrás. Por exemplo, assim, ó, tu já fez o cálculo que custa o juro dentro de uma lavoura? Hoje? Não, do juro não. O juro do dinheiro do banco que tu pega? Tem gente pegando juro aí, pegando dinheiro a juro de 18%. Tá, Isso resumindo. É um lucro. Resumindo, um juro hoje, do melhor juro que tu tiver na tua lavoura de arroz, o banco te libera 7 mil reais e pouquinho. Se tu pagar 1%, né, que hoje não existe juro de 1%, mas vamos dizer que tu não pegue por todos os 12 meses, tu vai pagar 1%, são 700 reais. 700 reais de juro tu paga dentro da tua lavoura. Aí divide aí por 55. Quanto saco dá? Cara, tem gente pagando de 20 a 30 sacos de juro dentro da tua lavoura. Tu tá trabalhando para sustentar a tua dívida. Soja, se tu pegar o dinheiro do soja, 4 mil reais por hectare, te custa 3, 4 sacos só de juro. Eu tô falando do melhor juro, entendeu? Então, cara, cuida isso daí. Olha pra isso daí, olha pra dentro e não tenta assim, ó, tenta enxergar a realidade, mesmo que ela seja feia, entende? Que aí tu pode tomar as atitudes ali de organizar tudo. Corrigir. Então, assim, a dica é essa, foca no negócio, olha pro teu negócio, que tem jeito, isso aí é uma fase e vai passar. Vai melhorar o arroz de novo e tu vai estar mais forte depois que passar. Quem aprender agora, depois, certeza. Olha, só vai embora. Com certeza. Tchê, ó, pra eu finalizar também, eu anotei aqui o que tu falaste, que é a parte técnica, operacional e administrativa. Eu concordo contigo 100%, e tanto que eu concordo contigo que o pilar que eu trago para a Agro 93 exatamente, são 3 palavras: lavouras, pessoas e números. Que basicamente é a mesma coisa que tu colocaste, só que com outras palavras. E é isso aí que vai fazer com que a gente tenha mais resultado. Às vezes o produtor é muito bom na lavoura, mas não é tão bom com pessoas, ou não é tão bom com número. Ele tem que olhar os 3. E tem que ser bom nos 3. Exato. Renan, te agradeço demais a tua participação aqui. Uma baita de uma conversa prática, objetiva, muita informação. Tchê, o pessoal que te seguir não vão porque tu não tem Instagram, tu é meio bruto, meio rural, mas o pessoal que quer seguir a SH Consultoria, qual que é o Instagram aí, tio? Eu tive que perguntar qual era aqui, ó. SH Consultoria SB. Tá bem. Tá? Eu digo pro escritório lá, a gente é bom de serviço, mas muito ruim de marketing. Tem que melhorar isso aí. Tem que melhorar isso aí. Mas tem lá e sigam que aos pouquinhos eu prometo que nós vamos começar a colocar alguma coisa. Não, eu sei, eu sigo já o Instagram de vocês e tá recheado de informação. Tá. Renan, obrigado demais pela tua participação, a tua presença, uma baita de uma prosa. E eu que te agradeço. Muito obrigado. Tchê, bueno, e vocês me seguem no Instagram, vini.agro93. Antes de nós finalizar, eu já vou dizer, ó, vamos aproveitar essa conversa aqui, esse vídeo, vamos curtir o vídeo, vamos compartilhar o episódio. Muita informação boa que vocês sabem, e quem chega até o fim é porque quer aprender alguma coisa. É quem tem mentalidade diferente, porque hoje em dia tem tanto conteúdo na internet aí, tchê, que quem perde aqui 1h15, 1h20 assistindo um podcast desse é porque pensa diferente. Então vamos aproveitar e vamos compartilhar isso aí, manda para aquele amigo que também está precisando desenvolver essa mentalidade. Gurizada, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu!